Você sabia que 33% das mortes no Brasil são de causas cardiovasculares, ou seja, problemas no coração? Pois é, o dado realmente é alarmante. Por isso, hoje aqui no nosso programa, nós vamos conversar com o cardiologista, Dr. Stark, que também é professor da FURB. Muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. E quando a gente fala em doença do coração, são inúmeras. Quais são elas? Ou melhor, as mais comuns? Veja, você citou que 33% das mortes são por doenças cardiovasculares. A segunda causa de morte é o câncer e a terceira as mortes violentas, causas externas. Dentro das doenças cardiovasculares, a mais comum hoje é a decorrente do derrame. Houve recentemente uma inversão epidemiológica, o infarto era mais comum. Hoje nós temos no nosso meio mais derrame, mais AVC, do que infarto agudo de miocárdio, que é outra doença, a insuficiência cardíaca, as arritmias e as doenças do músculo do coração e doenças das válvulas do coração. Das doenças cardíacas, a mais comum é a doença aterosclerótica coronariana, que é a angina, que é o infarto, que é o entupimento das artérias, das veias que levam sangue para o próprio coração funcionar, que vão se entupindo com o tempo, com o processo de aterosclerose. Bom, doutor, quais são então as principais causas desses problemas num todo? Várias, são múltiplas causas que nós chamamos na medicina como fatores de risco. Começa com a tendência genética, que nós não podemos mudar. Há certas famílias que têm uma tendência de doenças cardiovasculares mais precoces. Nós chamamos isso de tendência familiar quando é precoce, não é porque o pai, o avô infartou com 90 anos que vou ter maior incidência de doença. É quando acontece com homens, parentes masculinos, o pai e o irmão com menos de 55 ou com irmã ou mãe com menos de 65. À medida que nós vamos envelhecendo, o risco aumenta, isso é inevitável. As mulheres têm uma proteção até a menopausa. 6 anos após a menopausa, a incidência de doença cardíaca da mulher é igual ao do homem. Ela perde aquela proteção natural que a natureza deu, provavelmente para permitir a procriação. E nós temos fatores de riscos que são do meio, em relação ao hábitos de vida, ao sedentarismo, à pouca atividade física, a uma alimentação rica em carboidratos, doces, gorduras e sal, ao tabagismo. O tabagismo está diminuindo no Brasil. Hoje nós já temos no Brasil mais ex-fumantes do que fumantes, né? Infelizmente as mulheres estão fumando mais. E temos doenças como diabetes, colesterol alto e a hipertensão arterial que aumentam o risco cardiovascular. E algumas coisas periféricas, não tão importantes, mas que devem ser consideradas, como a apneia do sono, obesidade. Obesidade é importante, né? Esses são os fatores de riscos maiores. Doutor, então assim, o senhor falou em hábitos de vida. Se a pessoa mudar radicalmente o seu hábito de vida, começar a se alimentar melhor, eliminando o excesso de carboidrato, eliminando os açúcares, começar a parar de fumar, virar ex-fumante, fazer exercício físico, vai reduzir em quanto por cento a probabilidade dela ter algum problema de coração? Para todos os estudos científicos, isso não é uma dedução, estudos científicos sérios, grandes, mostram claramente isso. Por mais tarde que você mude seus hábitos de vida, eles são benéficos. Significa que se a qualquer momento da vida você mudar o hábito de vida, você vai ganhar tempo de vida saudável a mais. Nós teremos um maior benefício quando esses hábitos de vida começam na infância e se mantêm, claro. Mas qualquer indivíduo que seja sedentário e resolver ter atividade física regular ou parar de fumar aos 60, 70 anos vai ter benefício com isso. E a quantidade do benefício vai depender de uma série de fatores, do prejuízo do anterior, de outros fatores de risco. Então nós temos um benefício assim, bastante variável, mas que pode ir até 15%, 20% de redução. Seja qual for o problema de coração, ele dá algum sinal antecipado? Sim, ele pode dar sinais. Os principais sinais são dor no peito, que deve ser respeitado qualquer indivíduo com mais de 35 anos.
dor da região da entremandíbula, a região superior do abdômen, uma dor opressiva, uma dor que ele nunca teve antes. Se for relacionado com esforço físico, ele deve procurar um serviço médico. A dispneia, a falta de ar, também é um sinal de tontura, desmaio. E, infelizmente, em 20% dos casos, o primeiro sintoma pode ser a morte súbita. Por exemplo, se eu tive se a minha mãe, minha irmã teve algum problema antes dos 50 anos que o senhor citou, ou a mesma coisa com os homens, o meu cuidado tem que ser diferenciado? De que forma? Sim. Digamos, eu tenho parentes de primeiro grau que tiveram infarto, precisaram ser operados, ou tiveram morte súbita precoce. É recomendável que essa pessoa procure um médico, um serviço de saúde, para avaliar os seus fatores de risco, para se proteger mais. E existe uma idade certa para isso? Não. A qualquer idade. A circunferência abdominal. É muito importante. É um indicador fácil, mais importante do que o peso pode ser, dependendo da estrutura do indivíduo, ela é variável, é uma relação à cintura-quadril um pouco difícil. A melhor forma é passar uma cintura no abdômen, na barriga, e medir. O ideal o tolerável, aceitável para homens é menos de 100 centímetros e para mulheres menos de 88. De preferência, mulheres com menos de 80 e homens com menos de 94. Dados importantes. Pessoal, o que acontece muitas pessoas, inclusive saiu um estudo recente de uma universidade em São Paulo falando da importância da ingestão de líquidos, lógico, isso todo mundo sabe, a água em si. Tomar água à noite. Tem muita gente que evita beber água à noite, porque eu não gosto de acordar e ir ao banheiro, mas é muito importante a ingestão de líquido antes de dormir também e ao acordar. Por quê, doutor? Explica pra gente. É importante uma ingesta diária suficiente de líquido. O que acontece no verão? Muitos indivíduos, principalmente idosos, eles passam a se tornar desidratados crônicos. Como é que isso acontece? À medida que nós envelhecemos, nós perdemos a capacidade de sede. O natural é você diminui líquido no organismo, você tem sede e vai lá e toma o líquido, né? Com o tempo se perde isso. A outra questão é que com o tempo, pela incontinência urinária, porque o indivíduo precisa acordar várias vezes, tanto masculino e feminino, à noite para urinar, ele procura tomar menos líquido. E esquece de tomar líquido. Essa desidratação crônica, e isso é importante agora, nessa época de verão, leva a alguns sintomas, como tontura, fraqueza, e o pessoal chama isso muito de pressão baixa. Eu tive uma tontura, fui medir minha pressão, ela estava baixa. E fazem algo errado, que é colocar sal debaixo da língua, que é uma bobagem. Na verdade, o que está faltando é líquido, né? Hidratar. Duas formas de saber quanto de líquido a pessoa precisa. Calcular pelo peso. 30 a 35 ml por quilo de peso. Se eu tenho 70 quilos, eu tenho que tomar mais de 2 litros, né? No mínimo. Ou outra forma bastante prática é observar a urina. Se a urina tem que ter um aspecto claro, ela tem que ser abundante e sem cheiro. Se ela tiver cheiro muito forte e tiver com muita cor, significa que o nosso rim está concentrando demais, está faltando água, né? Aí é preciso hidratar mais. Isto tem implicações no uso de medicamento, tanto nos diabéticos, principalmente diabéticos e hipertensos. Bom, pessoal, de forma branda, aqui foi passada várias informações, foram passadas inúmeras informações e de fundamental importância para todos, porque conforme a gente falou, é a doença que mais mata no Brasil. Doutor, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa, pelos dados passados, informações também super importante para todos. Obrigada pela participação no programa. Muito obrigado pela oportunidade.